E aí, quando eu cheguei aos 30 anos, eu falei, gente, eu preciso parar, eu preciso casar, eu preciso ter filho, eu preciso realizar altos sonhos, né? Sim. E aí eu falei, como é que eu vou fazer isso agora? Que eu não sabia. Eu só tinha namoradinhos de final de semana, aqueles crush, aquele, É. né, tipo, Você que não nem queria mais rolava. nada do que isso, né? Nem Eu não você queria. queria. Vim isso há 20 anos trabalhando. E aí, o que que acontece? Minha virada de chave, né? Hum. Eu vivia muito pro trabalho. Minha carreira era sempre mais importante do que qualquer relacionamento. Hum. Então, eu sempre dei muito valor à carreira. E aí eu consegui conquistar muitas coisas muito cedo. Então, aos 24 anos de idade, eu já tinha casa, apartamento, carro, tudo graças ao jornalismo. Então, eu já É? estava numa posição na minha carreira com 24 anos que muita gente ainda não tinha chegado. Então, eu falei, poxa, eu dediquei tudo a isso. E eu não Certo. conseguia namorar, eu não conseguia ter relacionamento sério, eu não queria ter. Então, isso acabou me trazendo várias crenças, me limitaram, eu não conseguia me envolver, né? Caralho. Então, eu comecei a adquirir vários traumas com isso. E aí, quando eu cheguei aos 30 anos, eu falei, gente, eu preciso parar, eu preciso casar, eu preciso ter filho, eu preciso realizar altos sonhos, né? Sim. E aí eu falei, como é que eu vou fazer isso agora? Que eu não sabia. Eu só tinha namoradinhos de final de semana, aqueles crush, aquele, É. né, tipo, Você que não nem queria mais rolava. nada do que isso, né? Nem Eu não você queria. queria. Não, eu não queria mais nada do que Entendi. isso, porque eu achava que se eu casasse, se eu tivesse filhos, minha carreira ia acabar. Eu não tinha consciência que eu poderia conciliar as Hum. duas coisas, Entendi. né? E que para muita mulher é difícil isso. Tem mulher que não Uhum. consegue realmente. Você precisa se dedicar a uma coisa e a outra não. E que faz parte do negócio do jogo. Só que na minha cabeça eu não conseguia. Eu falei, e agora? O que que eu vou fazer e tal? Aí chegou um momento da minha vida que eu me apaixonei por um colega de trabalho, porque estava muito Eita. próximo a mim, né? E eu não deixava a paixão acontecer. Eu falei, bom, eu não vou deixar me apaixonar, porque se isso acontecer, acabou, aí Fudeu. eu vou ficar mulherzinha da coisa, eu vou querer ter filho, aquela coisa, né? Sim. E aí minha carreira vai por água abaixo. Aí eu me apaixonei, eu falei, bom, vou deixar aqui abrir uma brecha. Comecei a namorar com ele. Comecei 4 anos namorando. E aí, meu amigo, veio traição. Fui traída, fui abandonada. E depois eu descobri que ele estava meio que já começando a casar com outra mulher, pedindo noivado, não sei o que, aquela coisa toda. E aquilo me frustrou completamente. Entrei numa depressão profunda. E aí teve um dia, na época, eu apresentava um programa de rádio. E era super famoso, que se chamava Confessionário, né? Que era você se confessar, mulheres se confessando e tal. E aí eu cheguei um dia no meu programa de rádio, sentei, olhei pro operador de rádio, igual a Gimbo, né? Como é que é Gibo? Gimbo? E falei assim: vamos mudar o jogo, não vou falar nada que tá programado. Abre o microfone e eu comecei. Os homens não prestam, são tudo vagabundo, homem, mulherada. E Você comecei a falar. fez isso em Foi. rede nacional? Comecei a falar mal dos homens. E aí, meu filho, o negócio explodiu, estourou. As mulheres começavam a ligar, começaram a se identificar comigo, desabafar. Tá E que- aí, pronto, o negócio estourou. E aí, meu chefe fez assim: cara, isso aqui dá um negócio muito bom. Vamos Ele achou criar. legal. Foi, ele falou: vamos criar um programa para você falar de relacionamento, amor e sexo. Aí eu falei: ótimo, Ah, vamos falar só sobre isso. E a gente começou a só falar isso. E aí o programa virou sucesso e tal. Aí depois disso eu lancei um livro que se chama Eu Confesso, puta do onde eu confessionário. relatei um pouco do meu lado. E eu relatei várias cartas que eu recebia de mulheres. E aí, pronto. Aí depois disso eu falei assim: eu preciso me especializar. Eu não quero ser só uma apresentadora Entendi, falando de relacionamento, amor e sexo. Eu preciso entendi. entender o negócio, eu preciso entender o que a ciência fala e tudo. E aí eu fui fazer curso de sexualidade humana, fiz curso de coach, fiz curso de desenvolvimento pessoal, inteligência emocional, comportamental. E aí eu fui acumulando vários títulos. Aí eu fiz um mestrado Até em então você não tinha nada disso, essa nada, não experiência, tinha vamos dizer assim, experiência profissional, né? nenhuma. E aí eu fui lidar com anatomia, né? Uma pessoa que vem da ciência e para um lado mais médico, psicológico. E aí Entendi. eu fiz psicoterapia, eu fui fazendo vários cursos. E aí comecei a criar uma bagagem e as pessoas me viam como conselheira, como psicóloga. E eu comecei a fazer atendimento e tudo. Depois que eu construí esses Certo. títulos, falei, bom, já estou apta a isso. Eu fiz terapia de casal. Eu tinha uma amiga, minha ginecologista falou, cara, vou te botar. Ela coordenava um programa de terapia sexual, né? Ela era coordenadora da pós-graduação de terapia sexual de casal. Ela falou assim: ó, vou te colocar para você aprender. Que eu falei, lógico, bora. Hã? Ainda mais de graça, que eu não vou pagar. Aí fui, comecei. E aí veio esse processo, foi em 2014. E eu decidi
fazer uma pesquisa de mestrado Uhum. focado no lado masculino. Eu queria entender, eu estava estudando na Unesp aqui, né? Certo. E eu queria entender como é que os homens davam prazer à mulher, porque as mulheres chegavam para mim se queixando muito Que não Poxa, Aline, meu marido não me dá prazer, eu não tenho satisfação, eu não sinto orgasmo. As mulheres se queixavam muito. Eu falei, meu, tô com coisa errada, preciso estudar isso. E aí eu fui para a parte acadêmica e vi que no Brasil não tinha um estudo ainda sobre essa área. Eu falei, conversei com o meu coordenador, falei, vamos estudar isso? Ele falou, vamos. E aí eu fui fazer uma pesquisa como os homens dão prazer à mulher. Eu fui a primeira pesquisadora daqui. E aí eu Mentira. descobri que 45%, olha só esse dado, 45% dos homens paulistas, eles não sabem dar prazer pela parte principal, que é a parte do oral. E aí essa pesquisa explodiu aqui, explodiu, e eu fui chamada para dar entrevista no Jô Soares, em final de 2014, 2015. Que foda. Sentei no sofá do Jô para falar da minha pesquisa com os homens. Eita! E aí foi nesse momento que minha vida mudou completamente, porque eu não esperava isso. Eu recebi o telefonema, né? Da Nossa, produção, eu achei que era brincadeira, porque eu fui dormir, assim, como eu sou jornalista, eu conheço muita gente do meio. E aí uma Entendi. amiga minha, que era do UOL, falou assim, Castelo, me manda aí sua pesquisa, me dá alguma coisa para eu botar aqui notícias, enfim, né? E eu tava precisando que os homens viessem para pesquisa, né? Entendi. E eu falei assim, ó, então chama os homens para vir, porque eu preciso pesquisar. Aí ela colocou lá, menino, eu acordei em um dia uma pessoa, no outro dia eu tava estourada, famosíssima, porque saiu em tudo quanto é lugar. E aí eu consegui colocar numa sala de aula 100 homens. Se você botar no Google, você vai ver a foto dos homens e eu dando aula para os homens. Tá. 100 homens numa sala de aula. E aí isso chamou a atenção de Jô Soares. Aí a produção me ligou. E aí eu tive que tomar uma decisão. Foi a primeira decisão mais importante da minha vida que eu tomei, foi ali, de pedir Qual? demissão. Eu trabalhava na Record Hum. aqui, e aí eu era apresentadora e repórter, eu tinha um certo, ganhava bem, Sim. tinha uma estrutura de vida, eu estava já namorando, noiva já para casar, então já estava tudo encaminhado. E aí eu virei e eu tenho que tomar essa decisão, né? Eu preciso pedir demissão para ir dar entrevista no Jô Soares. O que é que eu faço? Eu não pensei duas vezes. Eu falei assim, eu vou fazer isso, eu não sei o que é que vai acontecer na minha vida, mas eu tenho que fazer isso. Nossa. E alguma coisa guiada pela intuição, pelo coração, né? Eu não saberia se eu ia seguir essa profissão ou não. Eu falei, eu quero sentar na cadeira do Jô. E aí fui lá, pedi demissão ao meu chefe falou, você é louca. Eu falei, cara, eu tô indo como pesquisadora. Se a Record não quiser me liberar, eu vou pedir demissão. Entendi. Porque eles não deixavam, né? Tipo assim, eu tava indo como pesquisadora, não como apresentadora, repórter entendi. e tal. E aí meu chefe não liberou, eu falei, então me dá minha demissão. Demitida, dei entrevista no Jô Soares. Quando a entrevista saiu, eu já estava desempregada, com a mão na frente e outra atrás. Mas arregaçou. Arregacei, passei 6 meses dando palestra pelo Brasil inteiro, né? Explicando a pesquisa, explicando como é que estava hoje a mentalidade dos homens e tal. E a partir daí eu vi um nicho de negócio incrível e comecei a estudar mais o público masculino. Eu abri a minha escola para homens, que hoje tem 10 mil alunos. Aí eu abri a escola para homens e comecei a entrar na internet, abri canal do YouTube. Aí eu fui começando a trabalhar, porque a internet naquela época não estava, Isso foi em né? 2014? 2014.